trazendo a fazenda para viver em outro mundo. Capítulo 408 – Indo para o mar novamente. Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Luiz.xd. Inicialmente Zalhai propôs abrir uma loja em uma grande cidade para conseguir contatos para novos negócios e estabelecer relacionamentos com nobres, essencialmente aumentando a sua própria rede de conexões. No entanto, esse propósito agora era redundante por causa de Charlie. Quem era Charlie? Ele é um príncipe com uma possibilidade de se tornar um imperador. Era muito melhor estar conectado com ele do que ir atrás de qualquer outra pessoa. Mesmo que Charlie não se torne um imperador, ele ainda era um príncipe, alguém influente. Mesmo se o novo imperador quisesse lidar com ele, Charlie já tinha uma forte rede de conexões. Se o imperador quisesse fazer um movimento, ele precisaria pensar sobre isso cuidadosamente. A situação era como o rei do sul do Império Aksu. Embora ele fosse somente um príncipe, sua influência na parte sul do império não era menor do que a do monarca dominante. O Império Aksu não podia nem mesmo aprovar seu próprio decreto no sul, já que todos os cidadãos ali obedeciam ao rei do sul. E a razão do porquê o rei do sul tinha essa influência era por causa de suas conexões com muitos nobres. Os benefícios que aquelas pessoas desfrutaram estavam intimamente entrelaçadas com o rei do sul. Portanto, mesmo que Boric não se tornasse o imperador, aqueles nobres ainda protegeriam sua autoridade, ou então seus benefícios seriam afetados. Contudo, a situação do rei do sul era um caso especial no continente. Enquanto Boric estava competindo com o imperador atual pelo trono, o velho imperador inesperadamente morreu. Embora o imperador atual tenha ascendido ao trono, não havia dano bastante no rei do sul em vista de remover sua autoridade. Ele não tinha escolha além de deixar Boric continuar governando o sul. Então, se nós olharmos para a situação do Império Rosen onde Charlie estava competindo pelo trono, quando o imperador atual escolher um sucessor, o que ele precisou fazer era suprimir os outros candidatos enquanto aumentava o poder do sucessor. Dessa maneira, estabelecendo totalmente a influência do sucessor em todo o império, fazendo impossível para um segundo rei do sul aparecer. Por outro lado, nobres estabelecidos no continente Ark também eram muito formidáveis. Haviam vezes onde um imperador não podia fazer seus movimentos facilmente. Mas o imperador também tinha suas próprias conexões e benefícios entrelaçados com eles, então contanto que o imperador não interfira nisso, ele podia somente danificar um candidato minimamente. Zalhai também sabia que ele estava apenas encostando na árvore de Charlie. Cooperar com velhos nobres era muito difícil. Ele sabia que nobres estabelecidos evitariam tomar um lado em uma batalha de sucessão tanto quanto possível. Isso era porque se seu candidato falhasse em tomar o trono, eles seriam suprimidos pelo novo governante. Embora os nobres mantivessem reservas profundas, se eles fossem constantemente suprimidos, então eles lentamente perderiam seu poder, isso não é algo que eles iriam querer. Se eles não participassem na batalha, eles ainda poderiam manter sua cortesia com quem se tornasse o novo imperador. Com isso, por que eles precisariam participar? Portanto, mesmo se houvesse batalhas constantes entre príncipes em todas as nações, somente alguns daqueles nobres estabelecidos estariam envolvidos. Zalhai agora estava conectado com Charlie, isso significa que ele era essencialmente alguém do pessoal de Charlie. Em todo caso, muitos nobres estabelecidos não iriam entrar em contato com ele. Eles temiam que se eles formassem uma conexão com Zalhai, então eles estariam se agrupando com Charlie. Isso não estava de acordo com a posição usual de um nobre estabelecido quanto à situação. Já que Zalhai já estava claro quanto a isso, ele não fez muito em fazer contatos com aqueles nobres. Ele apenas encarregou o gerente para cuidadosamente examinar a loja. Zalhai também acreditou que ter essa loja não era uma má ideia. Mesmo se aqueles nobres estabelecidos não quisessem ser envolvidos, isso não significa que ninguém quisesse. De fato, nobres no geral participando era uma ocorrência comum nessas batalhas, especialmente nobres de nível médio e baixo. Eles queriam aumentar seu nível e influência, então desde que eles vissem uma possibilidade de sucesso, eles arriscariam. Então, embora Zalhai não tivesse nenhuma reputação neste momento, Charlie ainda o introduziria para nobres pertencentes ao seu lado. Aquelas pessoas então iriam questionar Trezebo, e eventualmente se aproximariam de Zalhai para a cooperação. Zalhai estava muito confiante sobre isso, a atitude de Charlie para com ele já forneceu prova bastante.
Se aqueles nobres do lado do terceiro príncipe soubessem como Charlie tratou Zhao Hai, eles definitivamente se aproximariam de Zhao Hai por uma parceria. Zhao Hai também acreditou que Trezebo espalharia o relacionamento de Charlie e Zhao Hai, afinal, o homem era um dos confidentes mais próximos de Charlie. Trezebo faria tudo para beneficiar Charlie, então ele naturalmente faria o seu melhor para unir todos aqueles sob o círculo de Charlie. Afinal de contas, estar unido é a única maneira para sua força permanecer forte. Trezebo promovendo Zhao Hai para aqueles nobres os fariam formar um senso de respeito para a nova adição do grupo. Com os assuntos na cidade Água de Jade estando completos, era hora do grupo de Zhao Hai partir. Além da bolsa espacial e coisas essenciais, Zhao Hai também deixou Muin com uma águia de sangue, assim como 100 mortos-vivos armazenados no armazém subterrâneo. Aqueles mortos-vivos estavam ali para apoiar Muin se qualquer situação vier. Agora que ele não precisou se preocupar com a cidade Água de Jade, e junto com os reparos no Heaven estando completos, Zhao Hai estava agora se apressando para trocar com a tribo do Camarão. Ele estava preocupado que se ele levasse muito tempo, o povo Camarão poderia esquecer dele. Ele foi dizer adeus para Charlie, mas não esperou que o príncipe realmente lhe entregasse o Heaven pessoalmente. Isso moveu Zhao Hai, enquanto ao mesmo tempo surpreendeu os subordinados de Charlie. Charlie era um príncipe, para ele estar agindo muito próximo de Zhao Hai era uma surpresa. A coisa mais importante era o fato de que ele não estava apenas íntimo de Zhao Hai, ele também estava sendo respeitoso, o que os fez ainda mais estupefatos. Por outro lado, Zhao Hai não sabia que sua situação com a família Calci estava atualmente indo colina abaixo. Smith escreveu seus pensamentos sobre o assunto para seus irmãos para que eles possam apoiá-lo. Ele queria transmitir que eles não devem ofender Zhao Hai. Ele queria que a família apenas fizesse uma parceria com Zhao Hai e não o forçasse. Entretanto, Smith não esperou que seus irmãos, na verdade, não o apoiassem. Smith também entendeu o porquê seus irmãos não chegaram a conhecer Zhao Hai. Além disso, a interação de Zhao Hai com a família foi muito curta. Seus irmãos queriam compreender mais Zhao Hai para apoiar Smith neste assunto. Mas enquanto os irmãos estivessem tomando seu tempo em observar Zhao Hai, Juvan não estava. Juvan não tinha sofrido tal grande perda de face desde que nasceu. Zhao Hai arrebatou seu navio, o jogou em um bote, e tendo Smith o salvando era a coisa mais humilhante que ele experienciou. Por causa disso, a única coisa em sua mente recentemente era a vingança. Depois de retornar para a família, ele imediatamente informou sua interação com Zhao Hai, é claro com algumas adições aqui e ali. Ele expressou que Zhao Hai não respeitou a família. Juvan estava retratando a si próprio para ser um bom cara que estava sendo intimidado por um personagem maligno. Como um resultado disso, a visão da família Calci de Zhao Hai se tornou cada vez pior. Embora Smith tivesse escrito boas críticas de Zhao Hai, o efeito de um homem aflito em comparação com algumas cartas em um papel foi muito longe. Adicionando ao fato de que a família tinha interesse massivo nos produtos nas mãos de Zhao Hai, eles queriam pressionar Zhao Hai e ver se ele cederia. Neste momento, a informação chegou na família que Zhao Hai tinha chegado na cidade Água de Jade e estava ficando na mansão do Lorde da cidade. Eles também descobriram sobre seu relacionamento com Charlie e como o terceiro príncipe estava colocando importância nele. Ele mesmo entrou em conflito com o segundo príncipe. Quando as notícias chegaram na família, Smith ficou arrependido. Ele escreveu outra carta para a família que Zhao Hai não podia se tornar seu inimigo. Se Zhao Hai formar uma inimizade com a família, eles certamente sofreriam um grande retrocesso. Mas a família não ouviu, para eles Zhao Hai estava sendo ingrato. Não somente eles não ouviram Smith e restauraram seu relacionamento com Zhao Hai, eles ao invés disso decidiram ensinar uma lição a Zhao Hai. Portanto, nos últimos dias, eles mobilizaram seus espiões dentro da cidade Água de Jade para colher informação. Infelizmente para eles, Zhao Hai era muito discreto dentro da cidade Água de Jade. Ele raramente saiu, igual a quanto ele estava na cidade Água Celestial. As ações de Zhao Hai deixaram a família Calci sem saber o que fazer. Mesmo se a família fosse uma família nobre estabelecida, eles não ousariam atacar a mansão do Lorde da cidade, um lugar onde o terceiro príncipe Charlie reside. Mas quando eles descobriram sobre a loja de Zhao Hai dentro da cidade, eles estavam felizes. Eles queriam destruir a loja de Zhao Hai para ensiná-lo uma lição. Mas novamente, eles ficaram desapontados.
Após investigações posteriores, eles descobriram que a loja era um presente de Charlie para Zhao-Hai. Se o lugar comprado fosse de Zhao-Hai, eles estavam livres para destruí-la, mas com Charlie na mistura, se tornou outro assunto. Mesmo que as grandes famílias não se importem com Zhao-Hai, eles não tiveram escolha além de dar alguma face para Charlie. Caso contrário, não somente conseguiriam ofender Charlie, a família imperial Rosen também seria envolvida. Não pense que foram apenas os nobres que prestaram atenção à sua face, a família imperial também era extremamente protetora com os seus, ainda mais do que aqueles nobres estabelecidos. Não importa o que, a família Calci estava residindo dentro do Império Rosen. Se a família decidisse empurrar as coisas muito longe, então a família imperial não seria educada. Se um nobre estabelecido e uma família imperial ficasse cabeça a cabeça, o único que sofreria mais perdas certamente seria a família nobre estabelecida. Já que a família Calci era incapaz de fazer um movimento dentro da cidade Água de Jade, eles mudaram seu foco para Zhao-Hai. Eles acreditaram que Zhao-Hai não permaneceria dentro da cidade para sempre. E pelo menos, Zhao-Hai estava deixando a cidade Água de Jade. O que a família não esperava era que Charlie viesse pessoalmente e se despediria de Zhao-Hai. Esse gesto foi naturalmente entendido pela família. Em relação a esse cenário, a família estava despreparada. Eles estavam hesitantes em tomar ação contra Zhao-Hai. No final, o homem encarregado de suas operações na cidade Água de Jade pôde somente enviar uma mensagem de volta ao QG e esperar por sua instrução. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.